Olá, pessoal, tudo bem? Que bom estar aqui com vocês de novo, né? Depois de muito tempo sem gravar uma aula, resolvi parar aqui um pouquinho, vim até aqui e gravar um conteúdo. E vou tentar fazer isso mais vezes, né? Para a gente aquecer um pouco aqui o nosso grupo do WhatsApp também, aumentar ainda mais o número das aulas da nossa plataforma lá, do nossa Escola Projeto MDC, onde a gente já tem mais de 100 aulas. A gente vai voltar a gravar e trazer mais conteúdo aqui para vocês. Para quem é da plataforma, é claro, as aulas estão disponíveis para sempre, né? Uma vez que você tem acesso, o acesso é vitalício. E para quem é aqui do grupo, vai ficar disponível por um tempo, tá? E a aula de hoje, na verdade, acho que não vai ser bem uma aula, a gente vai fazer uma reflexão sobre sucesso e insucesso. Eu acho que cabe para tudo, né? Vamos falar, obviamente, falar especificamente sobre a odontologia domiciliar hospitalar, mas as reflexões que a gente vai trazer aqui abre o leque para nossa vida profissional, né? Vale a pena um olhar interno. E hoje eu tenho um pouco mais amadurecido porque a gente vai vendo um pouco da história, né? Os erros que a gente cometeu, os problemas que a gente passou, né? E até as fraquezas, né? Que foram aparecendo com o tempo e a gente com o tempo foi amadurecendo, sabendo lidar com essas fraquezas, faz a gente poder talvez somar com algum conhecimento aqui para vocês, tá? Bem, o dentista, particularmente, ele tem uma dificuldade grande de entender a sua figura dentro da empresa. Especialmente eu estou falando aqui com um olhar voltado para quem é dono de empresa, né? Quem é autônomo e dono de empresa. Obviamente a gente tem os dentistas aí que trabalham para outros dentistas, que tem um consultório, trabalha para outras clínicas. Eu estou falando para quem decidiu ter a sua própria empresa. Nós dentistas temos essa dificuldade de entender o nosso posicionamento aqui dentro daquela empresa. A gente tem um posicionamento duplo, né? Na maioria das vezes, nós somos dentistas, estamos ali dentro desenvolvendo a parte operacional da empresa, né? E atendendo os pacientes, enfim, né? Mas somos empresários também, né? E a figura do empresário, ela, sei lá, acho que o dentista teme um pouco a assumir essa questão de, cara, eu também sou empresário e preciso me desenvolver como empresário, né? Porque afinal, uma empresa ela precisa de alguém que cuide dela, né? Que cuide da sua saúde, que olhe para a administração da empresa, que vai atrás de ver como que funciona uma empresa, se está positivo ou se está negativo, se ela está caminhando bem, construção de metas, cenários de produção e por aí vai, né? Custos fixos, custos variáveis, né? Como é que está o balanço desses custos, a gente chama isso de DRE, né? Como é que está o balanço lucrativo da empresa. A empresa ela precisa de alguém que faça isso. Então, quando alguém pergunta para mim assim, Danilo, o que é melhor ser empresário, ser dentista? A pergunta já é meio complicada, né? Porque assim, envolve muito mais do que só um resultado final. Na verdade, o resultado final, ele depende muito do que é construído dentro dessas duas figuras. Mais ainda o empresário, né? Porque se tem uma coisa que você pode terceirizar, é mão de obra operacional. Você vê aqui, o meu Dentista em Casa hoje, unidade Brasília, tá? A gente foi desenvolvendo ao longo dos anos. Eu estou com 8 dentistas trabalhando para mim. Por quê? Porque se tem uma coisa que eu posso descentralizar de mim, para que me sobre mais tempo, é, é o trabalho como dentista. Acho que hoje eu posso falar que eu sou mais empresário do que dentista, né? E se você quer desenvolver. Daniel, mas eu não quero ter uma empresa grande com muitos dentistas. Independe se sua empresa é grande ou pequena, ela precisa produzir. Ela precisa, no final, te dar um resultado. Porque, gente, a gente não vive só de amor.
né? Essa odontologia por amor, né? Eu sempre falo, odontologia por amor não, né? Odontologia com amor, né? A gente precisa ter o nosso lado aqui emocional, isso é muito importante, né? É, eu acho que quem trabalha com odontologia domiciliar, eu me vejo assim, né? Eu tenho a sorte, né, de poder ter um trabalho que, que me satisfaz emocionalmente falando, né? De acordar e, pô, gostar de trabalhar com aquilo, né? E também que me proporciona também pagar minhas contas, né? Sou pai de 5 crianças, escola, enfim, né? Todos são custos muito altos e eu preciso ter um financeiro, né? Além do mais, eu tenho uma série de pessoas que dependem de mim, né? São funcionários, dentistas, né? Que dependem de mim. E, e aí eu preciso que a minha figura como empresário entenda o mecanismo de uma empresa, entenda como funciona uma empresa. Afinal, eu sou responsável, eu sou o maior responsável, né, por manter essa empresa funcionando, tá? É, e aí a gente tende a botar um pano sobre isso, né? Assim, preciso, né? É só a gente olhar para dentro e perguntar assim, né? Quanto que eu já me dediquei por ser um dentista melhor, né, em capacitações, cursos, ou ainda estou, né, tô investindo ainda, né, a gente não para de investir nisso, ou até equipamentos, né, que seja, né, e quanto eu invisto para ser um empresário melhor, assim, entender melhor todo, todos os mecanismos, né, afinal isso é conhecimento, pessoal. Assim, eu posso falar que isso é até ciência, né, existe uma ciência por trás do empreendedorismo, né. Existe conhecimento técnico que precisa ser adquirido para que você possa aplicar, né, dentro da empresa e possa entender, caramba, é assim que funciona, né? É assim que eu tenho que trabalhar dentro da minha empresa, né? Trazendo da teoria para a prática, né? Isso é muito importante, tá? Então, já compartilhando a tela com vocês aqui, e respondendo a grande pergunta, né? O que faz uma empresa ser bem sucedida ou ter sucesso ou insucesso, tá? Basicamente, tá ligado a essas 4 competências aqui, né? Essas quatro grandes necessidades, tá? Dentro da figura do empresário, a necessidade de ter resiliência. Eu já vou falar mais sobre isso, né? Vou falar mais sobre cada um desses aqui, né? E também dedicação, tá? Não adianta ter só um ou só outro. Eu posso me dedicar muito, mas eu preciso ter resiliência também. Eu preciso saber suportar, né, os desafios que aparecem, né? E também não adianta eu ter resiliência, que eu estou suportando, estou aqui há 3 anos tomando pancada, errando e. Nossa Senhora, né? Mas eu não desisto, né? Ai, que lindo, né? Mas também você não tem dedicação, né? Aí você está empurrando com a barriga e não está fazendo da melhor forma que poderia fazer. E a resiliência, ela que faz a gente amadurecer como empresário, porque o que vem com a resiliência? Os desafios, os problemas, né? E o que vem com os desafios e problemas? Aprendizado. A gente tende a aprender com os nossos, principalmente com os problemas, né? Mais do que com os sucessos. Os fracassos é o que mais nos ensinam, né? E quando eu falo de dedicação, é tempo mesmo, assim, né? A figura de tempo vai surgir na empresa também, mas assim, é tempo diário, né? Assim, quando a gente vai trazer uma. Todo mundo pergunta, nossa, Daniel, mas você tá. Né, acho que a gente vai completar 2 anos que a gente está com um desejo de expansão do meu Dentista em Casa a nível Brasil, né? E a gente está com 7 unidades. Ah, por que tão pouco, né? Porque eu olho muito para isso aqui, né? Eu não coloco ninguém para trabalhar aqui com a gente que não tenha resiliência e não queira especialmente se dedicar ao negócio, né? Então, uma das primeiras perguntas que a gente faz já no começo, quando a gente está conversando com um candidato a ser um franqueado, né, do meu Dentista em Casa, é quanto tempo você tem para se dedicar à, à empresa, né?
Ah, um dia na semana. Esquece, não dá. Uma empresa vai sobreviver a um empresário que vai se dedicar um dia na semana só, né? Precisa ter tempo. Tempo para se dedicar é importante. E não é só tempo de número de períodos ou dias, né? É dedicação com qualidade, né? Tempo com qualidade. Né? Porque às vezes fala, é um dia na semana, mas nesse um dia também é um dia que eu uso para resolver problemas da minha família, ficar com meu filho, levar meu filho para isso. Então, você não tem qualidade nesse tempo dedicado, né? Às vezes é melhor você ter 2 períodos na semana ou 3 exclusivos, é que não, aqui eu vou estar fui, aqui eu vou, né, vou desligar de tudo, todos os meus compromissos sociais, pessoais, outros compromissos profissionais para estar 100% dedicado, né, a esse meu novo projeto, a essa minha nova empresa. É melhor isso do que, não, eu tenho 3, 4 dias, mas aí está resolvendo outras coisas, né? O seu projeto, a sua empresa fica em terceiro plano, né? É pior ainda, esse cenário é pior ainda, né? Quando sobrar tempo eu faço, basicamente é isso, né? Então, é óbvio. É óbvio que a tendência é não se desenvolver, né? Ou demorar muito, muito mais do que deveria demorar para se desenvolver, tá? E pro lado da empresa, isso é uma dificuldade que o dentista tem também de entender, tem 2 grandes recursos que são necessários também. Aí eu estou olhando para a empresa, tá? Primeiro é tempo. Nada acontece do dia para a noite, tá? Uma vez a gente estava numa experiência presencial aqui do projeto MDC, né? Um, a gente fazia, né? Agora está até um pouco parado, mas a gente fazia uma experiência presencial onde a gente falava muito sobre isso, né? Empreendedorismo e, né, como estruturar uma empresa. E aí na hora do almoço aqui, uma das alunas chegou para mim e falou assim: "Não, Danilo, mas você deu, assim, você cresceu muito rápido dentro da odontologia. Eu acho que eu não cresci muito rápido, muito pelo contrário. Eu acho que o meu crescimento foi muito vagaroso, né? Até porque eu fui aprender a fazer, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, né? Aliás, a gente já falou aqui, né? Um pouco da resiliência, né? Eu tinha pouco tempo para me dedicar, né? Eu falando aqui, né? Tinha família já para cuidar, outros empregos, mas eu até que eu. A minha dedicação era intensa, né? Naquele tempo ali, eu quis me dedicar cada vez mais e o mais rápido possível. Mas voltando à história, aí as pessoas falam, você deu muita sorte, né? Que você pegou um mercado que não sei o que e tal. E aí cresceu, né? O mercado que não tinha ninguém aqui em Brasília, era um mercado grande de fato, assim. O mercado era muito oportuno mesmo. Só que eu comi o pão que o diabo amassou, né? Não foi tão fácil assim, né? Por quê? Porque existem desafios também, existem problemas que a gente enfrenta, né? Então é muito comum a gente pegar colegas, né, com aquele sonho de começar no... Ah, aqui na minha cidade não tem ninguém, né? Então, vou nadar de braçada, vai ser bom demais e tal, vou me destacar. De fato, isso é uma grande oportunidade. Mas tem desafios ligados a isso também, né? O fato de ser uma cidade que não desconhece o serviço, você vai precisar lançar esse serviço lá dentro, você vai precisar criar a consciência do que é o serviço na cabeça das pessoas, quebrar muitos paradigmas, né? Tudo isso eu enfrentei, né? Um mercado que desconhecia a odontologia domiciliar, né? Por mais que existia o serviço aqui, mas para eles primeiro que não conhecia a possibilidade, né? Já começa aí, né? Desconhece que existe a possibilidade. Então, para a pessoa chegar até você, para uma pessoa te procurar, ela primeiro precisa saber que você existe. Existe um dentista que vai em casa. Segundo que, junto com isso, a partir do momento que a pessoa, não, existe um dentista que vai em casa, ela cria muitos até preconceitos, né? Nossa, mas funciona? Será que é limpinho? Muito estranho isso. Como é que o dentista vai vir aqui com aquele, né, toda aquela estrutura, né? Então, isso, pessoal,
leva tempo. É um trabalho com muita resiliência e dedicação, tá? Você consegue, ao longo do tempo, né, estruturar o mercado para você. Hoje eu tenho esse mercado? Tenho, claro. Né? Hoje, só falando de meu dentista em casa Brasília, a gente faz mais de 500 atendimentos todos os meses. Eu estou falando só de Brasília. Né? É muito atendimento, gente. Né? Por quê? Porque a gente foi criando essa consciência de mercado. E o que, que a gente escuta ainda todos os dias? Ah, eu não sabia que o serviço existia. Ah, eu não sabia que existia. O tempo todo com o movimento de descobrir mais o mercado. Tempo, tá? Tempo. Agora, tem muita gente que fala assim, né? Ah, Danilo, mas eu já estou há 3 anos no mercado, né? Já estou há 2 anos aqui tentando trabalhar com odontologia no MCI e a coisa não desenvolve, né? Parece que não vai, né? Então, o meu problema não é tempo, de fato, né? Está 3 anos e é engraçado que é muito comum, quando a gente começa na odontologia domiciliar, talvez vocês vão se situar aqui dentro disso que eu vou trazer, tá? A gente tem um certo crescimento rápido no começo. Pequeno, mas rápido, né? Então a gente consegue chegar ao faturamento de 15, 20 mil reais, até 30, muito rápido, assim. Por que que isso acontece? Porque a gente tinha uma lacuna de mercado. A gente tinha um mercado que estava, assim, um mercado muito, uma necessidade muito aguda daquele serviço. Então a gente consegue fechar algumas parcerias muito facilmente, né? Você pega aqui dentro de uma empresa, tem aqui dentro de uma cidade, para fazer um mapeamento mercadológico, dentro de uma cidade você tem aqui 20 empresas que trabalham com assistência domiciliar. Né? E você fecha aqui muito rapidamente, de maneira muito simples, mesmo não fazendo direito, mesmo fazendo tudo errado aqui, né? Comunicando comercialmente o seu serviço de uma maneira simples, até meio que sem muito recurso, né? Você consegue fechar aí 3, 4, 5 parcerias, né? Pô, você fecha 3, 4, 5 parcerias numa empresa que tem 40, 50, 100 pacientes, é óbvio que você vai crescer muito rápido. Né? Porque eram empresas assim, que olharam para o seu serviço e falaram assim, nossa, eu quero muito, né? Das 20, teve 3 aqui que eu quero muito, né? E aí você consegue atingir muito rapidamente o resultado, esse resultado de 15, 20, 30 mil. De repente, pô, em 6 meses aqui eu atingi esse resultado rápido, né? Mas depois parei, não consegui mais fechar novas parcerias, não conseguia, né, desenvolver. Por que que isso acontece? Por isso aqui, ó, tá? Principalmente esses 3 aqui, ó, resiliência, dedicação, time é muito importante, né, de você, nossa, o quanto que eu quero crescer aqui? Eu quero ser full time para odontologia domiciliar? Eu tinha essa visão, pessoal, desde o começo, muito cedo, né? Com uns 3, 4 meses eu falava, ó, o meu objetivo agora é largar o consultório e ir para domiciliar, 100%, né? Eu tinha muito claro essa estratégia aqui para mim, tá? E aí eu fui cada vez mais me dedicando mais tempo, dedicação, resiliência e, e, e aprendendo a fazer, tá? Porque como eu falei, no curto prazo você consegue ter um resultado rápido, porque tem uma fatia do mercado aqui, pequena, que quer muito o seu serviço. E é fácil você atingir essa fatia de mercado, porque ele quer muito. Agora tem as outras fatias, talvez não esteja tão aberto, não queira tanto. E precisa de um trabalho mais bem elaborado para chegar nessa fatia. Mais profissional, né? Precisa de uma comunicação mais assertiva, precisa de um trabalho visual, uma brand mais bem elaborada, né? Um trabalho comercial mais sério. E aí você não sabe fazer, porque você, né, tem muito bem elaborada a sua figura do dentista, mas não tanto do empresário. E aí você estagna. No começo foi muito bom, mas depois eu parei, não cresci mais. Tá? Um outro ponto
que faz você parar, esse aqui talvez o principal, tá, gente? Assim, vou chamar muita atenção para esse daqui. Muito mesmo, tá? É investimento. Quando eu falo de investimento, porque tempo é investimento também, né? Investimento de tempo, né? Mas eu falo de capital, dinheiro. Nossa, como o dentista tem dificuldade de fazer isso. Falar de investimento para o dentista, ele só pensa em uma coisa: equipamento, material, curso de odontologia, especialização, simpósio, congresso. Ele só pensa nisso, né? Qual o próximo investimento que você vai fazer? Ah, quero fazer uma especialização nisso. Ah, mas e quanto que você vai contratar um funcionário para trabalhar com você? Quanto que você vai contratar um suporte comercial para fazer você vender mais? Quanto que você vai investir mais numa identidade visual mais profissional para sua marca? Para comunicar visualmente falando melhor a sua empresa. Site, logo, né? Por aí vai, né? Papelaria, né? E por aí vai. Nossa, aí o dentista tem muita dificuldade. Eu vejo isso, gente, sim. Eu vejo isso. Tem muita dificuldade, especialmente em contratação de pessoas. O dentista tem uma facilidade enorme de comprar equipamento, pagar caro, comprar um raio-x portátil, comprar um fotopolimerizador Valo, gastar 20, 30, 40 mil em um equipamento, mas quando fala de pagar um funcionário, pagar 2, 3 mil num salário de um funcionário, meu Deus do céu, que dificuldade. Eu falo, gente, o crescimento de uma empresa não está no investimento operacional. Não tá. Esses dias eu estava discutindo com uma, com uma colega, né? Tava querendo estruturar mais a minha empresa de odontologia domiciliar. Queria, né? Eu tô agora me preparando para crescer. E aí eu quero comprar um consultório portátil, né? Porque por enquanto eu só tô com os motorzinhos e tal. Consultório portátil não vai te dar capacidade de crescimento, tá? Existem 3 áreas dentro de uma empresa, tá? Imagina que é um tripé, né? Dentro desse tripé tem uma câmera fotográfica. A sua empresa é a câmera fotográfica, tá? O tripé é o que mantém essa câmera fotográfica estável. Gestão, operação, relacionamento. Relacionamento a gente pode trazer. Gestão é administração, né? Pagamento de contas, controle tributário, precificação, DRE, fluxo de caixa, ponto de equilíbrio e por aí vai, né? Capital de giro, né? Por aí vai. Operação, atendimento, né? Tudo que está ligado ao atendimento, dentista, né? Fazer os equipamentos, né? E tudo mais. Relacionamento comercial. Se o teu problema é, se você, né, o problema não, se você quer fazer a sua empresa crescer, a gente tem que entender o que é isso, o que é crescer. Ah, crescer é atender mais, né? Atender, ter mais cliente, fazer mais atendimentos, isso é crescer, né? Que isso é o que leva a você faturar, ter um crescimento no seu faturamento, né? Então, uma empresa cresce quando cresce o seu faturamento. E, obviamente, quando se cresce o faturamento, eu preciso ter mais dentistas, mais equipamento, né? Mas antes de eu pensar em ter mais dentistas, mais equipamentos, eu preciso fazer ela crescer. Primeiro a gente cresce. E com o crescimento, a gente vai estruturando para absorver aquele crescimento. Então, a gente precisa entender, pessoal, que é assim que funciona. Eu comprar um equipamento não vai me ajudar a crescer. Vai me ajudar a atender mais, né? Assim, agora sim, eu tenho mais pacientes, mais clientes. Vou comprar um equipamento para poder, né, absorver essa demanda. Mas o que faz uma empresa crescer, ter mais volume, é um investimento no tripé do relacionamento, que é o comercial. Preciso fechar mais parcerias, né, com empresas, profissionais de saúde, eu preciso investir mais em tráfego, em marketing, eu preciso fazer mais publicidade,
Eu preciso contratar um comercial para poder vender mais rápido, né? Ou vender melhor. Eu preciso estruturar, por exemplo, o meu comercial com um bom CRM, uma boa jornada comercial. E aí entender, né? Será que meu problema é volume ou é conversão? Ah, eu faço muito volume, meu problema é conversão. Minha conversão está 30%, eu preciso aumentar ela para 60%. Né? Então eu preciso contratar um vendedor para que venda melhor, né? Estruturar melhor o meu comercial, é interno. Não, meu problema é demanda, então eu preciso trazer mais gente. Eu tenho uma boa conversão, mas eu preciso trazer mais gente. Eu preciso entender isso aí, né? Então eu preciso investir não no operacional, mas sim no relacionamento, no comercial. Então talvez seja melhor, ao invés de comprar um consultório, contratar um funcionário, né? Que trabalhe mais dentro da parte administrativa, comercial da empresa, tá? Investimento, né? Não só o investimento, né? Ah, mas eu invisto aqui na minha empresa, mas investir certo, correto, é muito importante e tem tudo a ver com você ter sucesso ou insucesso dentro do seu negócio. E quando eu falo de sucesso e insucesso, não é só você atender, tá, gente? É você crescer. Uma empresa ela precisa crescer, tá? Se você fatura hoje a mesma coisa que você faturou o ano passado, tá faturando a mesma coisa, isso não é ter sucesso, tá? Teoricamente falando, isso não é ter sucesso dentro do mundo empresarial. Estar estagnado não é ter sucesso. A não ser que você queira, né, trabalhe por um hobby, né, de achar bonitinho, eu cuido das pessoas aqui e tal. Que eu acho legal, é o lado emocional. É o lado emocional do negócio, né? Eu, eu acho isso muito bacana, até porque eu tenho também isso, né? O meu Dentista em Casa hoje, como eu falei para vocês, ele me satisfaz emocionalmente falando também. Mas o outro lado também, né? Será que eu quero desenvolver? Ter essa clareza? Quero mesmo. Então, pensem em tudo isso que eu estou falando para vocês. Quando a gente vai começar um negócio, até vou trazer aqui para vocês um gráfico aqui, tá? Quando a gente vai começar um negócio, existe esse comportamento emocional com tudo, tá? Isso é um viés, né? É um viés que todo ser humano tem, tá? Mas trazendo para o mundo empresarial, existe esse comportamento, tá? Então, todos nós teve a ideia de um dia começar um projeto. Ou talvez você esteja com essa ideia aí agora, né? Quero começar o meu projeto. Abrir a minha empresa de odontologia domiciliar, né? O que acontece, tá? Vamos colocar aqui no nosso gráfico motivação versus tempo, tá? Obviamente, algo nos motiva, né, para querer fazer aquilo, tá? Desde a concepção da ideia, desde quando eu tenho a ideia, eu tô querendo trabalhar com odontologia domiciliar, né? Sei lá, alguma coisa motiva a gente. Tô cansado do consultório, quero um emprego, quero um trabalho que me dê flexibilidade, quero um trabalho que me dê reconhecimento, onde as pessoas possam olhar para mim como um dentista diferenciado, trabalhar com um público que precisa mais do meu serviço, trabalhar com odontologia raiz, né, aquela odontologia mesmo de verdade que cuida da saúde das pessoas, enfim, todos nós temos as nossas motivações e aí temos a ideia de abrir a empresa. O que acontece com a motivação em um curto espaço de tempo quando a gente tem essa ideia? Ela sobe lá em cima. Nossa, eu quero. É impressionante aqui. A gente recebe todos os dias contatos de dentistas assim: nossa, Danilo, eu quero muito. Aqui na minha cidade não tem. Eu quero ser seu franqueado. Vamos trabalhar com o doutor Jean Cigar. O cara tá, né, explodindo de motivação. O que é mais comum é que quando a gente está lá no pico dessa motivação, só para vocês terem ideia, pessoal, o tempo de amadurecimento entre um primeiro contato de um dentista que quer trabalhar com odontologia domiciliar aqui comigo, até ele tomar a decisão de comprar a franquia, varia de 6 meses a 8. Só para você ver como eu trabalho tanto isso com a pessoa. Para quando ela entrar, ela saber de fato onde ela está pisando.
né? Com o que ela está lidando, para abrir justamente a mente dela para isso que eu vou explicar aqui para vocês agora. Mas quando isso não acontece, o que é mais comum, né? Você está muito motivado, você pega e faz, né? Você, eu tenho aqui o dinheirinho, já vai comprando consultório portátil, pronto. Agora eu já posso começar, tem meu consultório portátil. Né? Se prepara muito pouco. O que é mais comum é você ver só as coisas positivas. Aqui na minha cidade não tem. Eu estou conversando com algumas pessoas, todo mundo vai falando que vai dar muito certo, né? E eu vou bombar, e vai ser bom demais, eu vou ser o único aqui na cidade, e eu adoro trabalhar com isso. A gente só pensa nos aspectos positivos, tá? E aí, no pico da motivação, a gente abre a nossa empresa, né? Aqui no pico da motivação. A gente abre a nossa empresa, às vezes, sem muito planejamento, né? Sem a construção de um plano de negócio. Quem já ouviu falar de plano de negócios, né? Business plan, né? Plano de negócio, de estruturar pontos, né? Os pontos de quanto que eu vou investir, o que eu preciso, quais pontos de riscos, né? E, enfim, qual vai ser meu público, qual vai ser a estrutura da empresa. A maioria de nós não fazemos isso, né? Não temos esse planejamento, tá? A gente simplesmente pega e faz. O que acontece depois que a gente abre a nossa empresa e vai para o mercado, vai para a realidade? As coisas não acontecem do jeito que a gente queria. Eu saio para visitar as empresas, nem todos estão tão interessados no seu serviço. Surge um monte de dúvidas, você não sabe bem como vender o seu serviço ou fechar essas parcerias. E aí o mercado acha isso muito estranho e você não está tão preparado assim, você começa a tomar paulada na cabeça, aí o que vai acontecendo com essa motivação? Ela vai caindo. E aí, quando essa motivação cai, isso não necessariamente é uma coisa ruim, tá? Ela essa queda de motivação está ligado ao contato com a realidade. Até antes de eu abrir a empresa, mesmo que você tenha feito algum planejamento, tá? É óbvio que quanto maior o nosso planejamento para abrir aquela empresa, mais senso da realidade eu vou ter, que não vai ser tão simples assim quanto eu imaginava. Mas mesmo assim, quando a gente se depara com a realidade, a gente se depara com a realidade mesmo, né? Acontece situações que não estavam dentro da nossa previsibilidade, né? Pô, não sabia que ia ser assim tão difícil, né? Eu fui lá, mas eu sei que, né? Eu tô lá conversando com pessoas, com empresas que precisam do meu serviço e mesmo assim elas não querem. Por que isso, né? Ou talvez alguns poucos quiseram, né? Eu achava que eu ia fechar parceria com 15 empresas, fechei com 2. É natural isso, pessoal. Vocês não estavam preparados. A gente precisa entender que, assim, uma empresa, ela amadurece com o tempo, como eu falei para vocês. E você também. Você não está preparado para ser grande desde o começo. Muita coisa você vai precisar aprender a fazer. E a gente aprende errando. A gente aprende errando. Qual que é a minha orientação maior que eu dou para todo mundo, né? Olha, não sai visitando igual um maluco todas as empresas da sua cidade. Visita uma. Se você conseguir fechar parceria com essa empresa, ótimo. Entra lá dentro, valida, testa, aprende, para depois ir para as outras. Né? Mas o que acontece com isso, com o nosso contato com a realidade, né, e as pauladas aí, os tombos que a gente toma, né? Ixi, como eu tomei tombo no começo. Né? Aquela coisa, Danilo, você foi tudo lindo, maravilhoso. Não foi, como eu falei, né? Não foi. Tomei muito tombo. Tive que aprender a fazer, achava que ia ser tudo. Eu passei por isso, gente. Passei por isso. Achei que ia ser tudo lindo, maravilhoso. Né? O que me fez dar certo é aquilo lá que eu trouxe para vocês: resiliência, muita resiliência.
E cada vez mais querendo me dedicar mais àquilo, estudando, estudando, estudando. O que aconteceu comigo quando... mas você teve essa queda de motivação? Claro que eu tive, mas eu não desisti. Eu aproveitei isso aqui e falei assim, não, beleza. Né? Tô vendo aqui que não é como eu imaginava, mas vamos lá. É esses os desafios, é esses os problemas. Deixa eu aprender aqui, então, a como lidar com isso. Né? Como vender melhor, como administrar melhor. Minha precificação agora vai ser diferente, porque tem o tempo, tem a logística, então eu vou ter que me preocupar com a logística. Como é que vai ser, então, para eu trabalhar essa logística? Gente, eu fiz curso de logística. Para aprender como estruturar uma empresa que precisa... Quem trabalha com odontologia domiciliar tem que se preocupar com logística. E eu fui fazendo, fui aprendendo, fui fazendo e tal. Porque eu queria estruturar uma empresa de odontologia domiciliar. Que não tem nada a ver com odontologia de consultório. Duas coisas podem acontecer aqui com o empresário, tá? A primeira é, nossa, cara, não achava que ia ser assim tão difícil, é muito complicado isso aqui não é para mim. E aí o cara desiste. O fracasso tá ligado a você desistir. Só. Não, mas eu fracassei por causa do governo. Não, você fracassou porque você desistiu. Simples assim. Óbvio, né? Pode haver multifatores que fizeram você desistir. Né? Mas o fracasso é quem desiste. Quem não tem resiliência suficiente, desiste. Eu só não fracassei porque eu permaneci, mesmo tomando, né, as pauladas, tomando os tombos, mas eu resolvi perseverar. E aí, para quem persevera, o que acontece? A gente começa a aprender. Cara, então é assim. Aí a gente vê as coisas começando a entrar no eixo, começando a funcionar. E a gente volta a se motivar. Agora eu estou aprendendo. Agora eu fui lá e consegui fechar a parceria. Da outra vez eu não tinha conseguido, agora eu consegui fechar a parceria. Eu vi que essa parte visual é muito importante. Vou montar uma estratégia para isso. Vou estruturar melhor meu comercial. Agora eu vou investir mais nisso. E as coisas vão começando a funcionar. E chega um momento, pessoal, isso chama de curva de esclarecimento e maturidade. Eu começo a entender a realidade e começo a amadurecer, como empresário mesmo. Como empresário. Porque o amadurecimento que você tem como dentista não ajuda em nada no sucesso do seu negócio. Nada. Nada. Para não falar muito, vamos falar muito pouco, muito pouquinho, para não falar nada, né? Você tem algum conhecimento do que é odontologia, né? Se a sua empresa de odontologia te ajuda um pouquinho. Muito pouco. Mas a gente começa a aprender. Cara, deixa eu estudar. Estudar gestão, estudar administração, empreendedorismo, marketing, contabilidade. Eu começo a aprender. E essa maturidade faz eu evoluir, crescer. Na verdade, a gente tem a sensação, em algum momento, né, de que agora estabilizou, né? A questão da motivação até, né? Mas não é bem assim, né? Não existe uma estabilização dessa motivação. Óbvio que não existe mais quedas tão bruscas, né? Quanto picos altíssimos e baixíssimos, né? Como aconteceu no começo. A tendência é ter pequenas variações de motivação, né? Um dia eu estou mais motivado, outro dia acontece uma coisa, um problema, minha motivação queda um pouquinho, no outro dia tende a voltar ao normal. Isso a gente chama de regra dos 3/3. 1/3 da nossa vida como empresário, a gente está muito motivado. Eu amo o que eu faço. Eu recebi o depoimento, o cliente falou bem de mim. Eu terminei um tratamento super difícil, deu tudo certo. São dias que são maravilhosos. Aquele dia saiu da curva, foi bom demais. Nossa, meu dia foi perfeito. Minha semana foi maravilhosa, né? 1/3. 1/3
É a vida acontecendo, gente. Assim, nem aconteceu coisas muito ruins, nem muito boas, né? O dia foi normal, né? Eu terminei alguns tratamentos, algumas coisas deram certo, outras nem deram tanto certo, mas vai dar certo lá na frente. É a vida acontecendo, um terço é assim. E o último um terço são as coisas horríveis que acontecem também. Um cliente que falou que vai te processar, um cliente que te encheu o saco, um tratamento que deu muito errado, um paciente que morreu, faleceu, um paciente que você gostava muito e, né, você não vai mais ver, um problema na contabilidade da empresa, enfim, um dia, um terço da sua vida como empresário, você vai ter aqueles pensamentos assim: meu Deus do céu, para que eu fui mexer com isso? Para que eu fui mexer com isso? Para que eu fui inventar de ser empresário? Até hoje comigo é assim, tem dias, esses dias mesmo para trás. É uma cliente enjoada que acabou com o meu dia. Eu falei, meu Deus do céu, cara, por que eu fui mexer com gente tão complicada? Né? O cliente com história mais simples, mais tranquilo. Um texto, no outro dia volta ao normal, no outro dia você vai estar motivado de novo. E é assim a vida. Né? Vai tendo essas variações. Agora, voltando à questão da maturidade, o que acontece não é também, né, não é muito uma linha, né? Muito pelo contrário, a tendência é você crescer cada vez mais. Tem que ser assim, pessoal. Pô, meu dente em casa de hoje, ele não pode ser o de 5 anos, 10 anos atrás. Graças a Deus não é, sei lá, 10 anos atrás eu tinha 2 dentistas. Não, nem isso. Nem isso. Eu tinha um dentista, talvez 1 ou 2 trabalhando comigo. Hoje eu tenho 8. 10 anos atrás, a gente faturava, sei lá, 10 vezes menos do que a gente fatura hoje, né? A gente está no ano de 2026, né? Ano de 2025, a gente faturou 1.300.000 e pouco, quase 400. Esse ano a gente quer faturar 1.600.000, crescendo. Por quê? Porque há um processo de amadurecimento. Tem que ser assim. Se na sua vida profissional não está assim, gente, por mais que você ame, adora trabalhar com odontologia domiciliar, uma hora você vai desmotivar. Se você não vê um crescimento também acontecendo, se você vê sua empresa se desenvolvendo, você se desmotiva. Pô, aquilo lá, toda vez aquela quantidade, né, a empresa não vai para frente. Toda vez que você tem um problema, como eu tive lá com essa paciente que me desmotivou, né? Ai, aquele dia ruim, né? Aquilo me faz aprender. Tá, como que eu evito esse problema, né? Eu tenho uma desmotivação, mas eu aprendo. Acontece aquilo lá, numa escala pequena, né? Desmotivo. Ah, mas eu vou implantar aqui um processo para isso não voltar a acontecer. Implantei um processo, a empresa, com aquele novo processo, ela desenvolve, ela cresce mais ainda. De novo um problema, cresce. De novo um problema, cresce. De novo um problema, cresce. E assim a empresa vai ficando cada vez melhor, mais perfeita. E isso influencia diretamente na parte emocional da empresa. Cada vez mais eu consigo atender mais pessoas e gerar um impacto social maior ainda para, pelo menos para a minha cidade, né? Pelo menos para as pessoas que estão ao meu redor. Porque se fosse só eu, dentista Danilo, atendendo, eu ia atender um número bem menor do que a gente atende hoje, né? Que bom que agora eu tenho 8 dentistas trabalhando para mim, atendendo mais pessoas, impactando positivamente a vida de mais pessoas. Mas isso automaticamente faz eu crescer em número de problemas e desafios. É natural. Ah, eu não tenho. Danilo, eu tenho um problema só a cada 6 meses na minha empresa. Graças a Deus. Não sei se isso é bom, não. Provavelmente você tem poucos problemas na sua empresa porque você atende pouco. Você atende aí, sei lá, faz um atendimento por semana, né? Ele faz um dia por semana de atendimento, faz 4, 5 atendimentos por semana, 10 atendimentos por semana. É claro que você vai ter pouco problema, né? Agora, quando você faz
né, pensar no universo de 10 atendimentos por semana, 40 atendimentos por mês. Agora, se você cresce 10 vezes a mais do que isso, começa a fazer 400, 500 atendimentos por mês, é óbvio que os seus problemas vão crescer na mesma proporção. Só que hoje, o Danilo de hoje, ele tem uma capacidade de lidar com esses problemas muito, muito mais amadurecida do que o Danilo de 10 anos atrás, né? Muito mais. Hoje os problemas não me impactam tanto, porque eu já sei resolvê-los, né? Já passei por muitos deles. E isso é bom demais, porque a gente começa a olhar para trás e falar, caramba, o que eu consegui construir, né, cara? Uma empresa grande, né? E você começa a olhar lá para trás mesmo, quando você estava com a ideia ainda de, olha, eu tô querendo abrir uma empresa que faça só odontologia domiciliar e todo mundo te chamava de doido. Não, Danilo, isso não vai dar certo. Ninguém tem uma empresa que só faz odontologia domiciliar. E aí você olha e fala, cara, hoje eu tenho a maior empresa de odontologia domiciliar do Brasil. Né? Ninguém faz atendimento como é bom isso, né? E isso provavelmente acontece com vocês, né? De olhar para trás e falar assim, cara, olha só quem eu era ali há alguns anos atrás e como que eu tô hoje, né? Como isso é bom, né? Como isso é bom. Mas no mundo empresarial, se você quer ter uma empresa sua, né? Porque obviamente eu posso crescer como autônomo e me desenvolver bem sem ser um empresário, né? Mas se você quer ser empresário, sem se desenvolver a sua figura de empresário, é impossível, pessoal. Impossível. Quantos bons dentistas tem que não consegue ter uma grande empresa? O cara é fera, o cara é o melhor dentista, mas ele não consegue ter uma empresa grande. Eu não conseguiria ter se eu não tivesse me desenvolvido como empresário. Meu Dentista em Casa foi minha primeira empresa. Minha primeira experiência como empresa. Né? Antes do meu Dentista em Casa, só tinha trabalhado para os outros. Né? Tinha muita experiência com trabalhar com os outros, né? Até fora da odontologia também. Mas nunca tinha tido empresa. E eu pude perceber, né, que eu ia precisar, né, ser um empresário também, tá? Bem, pessoal, essa é a minha reflexão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que ajude muito, né? Eu fico imaginando eu ter tido contato com esse conteúdo quando eu estivesse começando. Acho que teria me ajudado muito. Então, espero que ajude muito a vocês pensarem nisso, para que vocês possam pensar daqui para frente, né? Ter um amadurecimento, né? Um preparo maior para lidar, né? E até uma motivação maior para se desenvolver também como empresário. É isso aí, pessoal. Até a próxima.